לך כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה. Amém. Shabbat Shalom a todos. Que as brahot do Hashem, o Todo-Poderoso, o Misericordioso, o Infinito, aquele que tudo pode, que criou os céus e a terra, o Eterno, que seu nome seja louvado e honrado sobre toda a terra, o Errad, o único ao qual nós servimos. Quero cumprimentar a todos vocês que estão nos assistindo, nossa família linda de todo o Brasil, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, de Goiás, pessoas do Rio de Janeiro que estão nos assistindo, toda a nossa família que está conectada, Kaline, lá na Bielorrússia, minha filha, que o Senhor te abençoe, minha família que está lá na cidade do Porto, e em outras cidades de Portugal, que o Senhor também vos alcance, a Emília, que Hashem seja convosco, que as bênçãos, as brahot de Adonai, o Todo-Poderoso, possa vos alcançar em qualquer continente, em qualquer país que você esteja ouvindo esta mensagem, que o Senhor, na sua infinita misericórdia, possa fazer com que você receba bênçãos, brahot, para cura, para libertação, para sarar a tua terra, o teu coração. Amém? Hoje é um Shabat abençoado, tivemos aí 2 dias de Shavuot, depois da contagem dos 50 dias de Omer, foi lindo, maravilhoso, muitas pessoas cresceram infinitamente em conhecimento dentro desses 50 dias aí, que se prepararam, buscaram ao Senhor conhecimento, leram a porção de cada dia desses 50 dias. Então o Senhor foi misericordioso, foi maravilhoso para conosco. E agora estamos aqui, depois de Shavuot, já nos preparando aí para a próxima festa. E vamos continuar as contagens que a Torá, que o Tanar, assim nos ensina. Eu hoje vou fazer uma ministração especial. Eu não vou trabalhar em cima da Parashá dessa semana, Parashá Nassau. Eu gostaria de enfatizar um tópico muito interessante dentro de Shavuot. Toda a história de Shavuot foi em torno do Monte Horeb. Eu quero aproveitar essa tarde para trazer para vocês algumas curiosidades, trazer um estudo mais detalhado, mostrar para vocês os códigos bíblicos, como que isso funciona, como é lindo, como Hashem é poderoso, infinito em conhecimento, que engenharia que existe nas Escrituras. Então você não pode ler o texto simplesmente superficialmente. Profeticamente o Senhor disse que nós temos que estudar, aprofundar em conhecimento, buscar ao Eterno, buscar ao Senhor, buscar entendimento e discernimento. Então eu escolhi um tema para essa tarde, e o tema dessa tarde é os segredos do Sinai, do Monte Horeb. Eu vou me ater ao livro de Shemot, ao livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1, e nós vamos abordar um pouquinho sobre um detalhe peculiar, um detalhe muito importante que acontece aí no Monte Horeb, que é justamente sobre a sarça, ou vamos a um termo mais simples, o arbusto que ardia em chamas e não se consumia. Amém? Vamos seguir em frente. Olha lá, livro de Shemot, Êxodo, capítulo 3, versículo 1, está escrito da seguinte forma: e Moshe tomava conta das ovelhas de Yitro, que era o seu sogro, o sacerdote de Midian. Ao conduzir o rebanho para uma parte mais distante do deserto, ele chegou à montanha de Deus, é assim que está escrito,
a Horeb. Horeb, pode ser escrito Horeb. Então ele foi conduzido por essas ovelhinhas que foram procurando pastagens. Ele chegou a um lugar distante, a um monte chamado Monte de Deus, o Monte Horeb. Agora aí nós começamos a entrar em alguns códigos bíblicos muito interessantes, em algumas revelações muito interessantes. Olha um pouquinho à frente, vamos em frente aí, ó. Shemot capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte: o anjo de Adonai lhe apareceu em um fogo chamejante, no meio de um arbusto. Ele olhou e viu que o arbusto ardia, estava a arder em fogo e não era destruído pelas chamas. Quando Moshe vê que o arbusto está queimando, ou seja, está em chamas, e via que não se consumia, ele se aproximou. E essa passagem é muito conhecida, porque o Eterno fala diretamente com ele, diz: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que tu pisas é um lugar kadosh. Nesse momento que lhe chamou a atenção o arbusto em chamas, e ele se aproxima, aqui tem um segredo muito interessante. Aqui mostra o quão profundo são as Escrituras. Eu gostaria que você se atentasse a partir de agora a esse detalhe importante. Olha lá, seguindo aí à frente um pouquinho. Ok, obrigado. No livro de Shemot, nós vimos lá no capítulo 3, no versículo 1, a palavra Horeb, o nome do monte. Mas no versículo 2, aparece uma palavrinha que às vezes nós até desprezamos. Aparece a palavra arbusto. Então você pega Shemot capítulo 3, lá no versículo 1 fala de Horeb, que é o monte, para onde as ovelhinhas se dispersaram, correram para aquele canto, para aquela área. E lá em Shemot 3:2 aparece no versículo 2 vezes a palavra arbusto. Mas o detalhe peculiar, que é muito interessante, é maravilhoso isso dentro das Escrituras, que a palavra arbusto no hebraico é shne. Shne, olha que coisa linda isso. Então, na verdade, aquele monte passou a ser chamado Monte do Siné, o Monte do Arbusto, que ao mesmo tempo alguns o chamam de Monte Horeb. Algumas pessoas imaginam que são montes distintos, são separados. Cada um é um equívoco. Os dois montes são o mesmo, o Monte Horeb e o Monte do Arbusto, o Monte de Siné, é o mesmo monte. Mas olha que coisa linda, que coisa tremenda que é isso dentro das Escrituras. Quando ele se depara com o Siné, quando ele se depara com o arbusto, e o vê em chamas, e ele nota que aquele monte tem um arbusto com um detalhe que nunca havia visto, que as suas chamas não o consumiam, então aquele monte o chamou muita atenção. E era um monte simples, um monte até mais baixo que os demais. Mas vamos continuar, vamos esclarecer melhor essa questão do arbusto, tá bom? Olha aí que interessante. Lá em Shemot 3:2, onde aparece a palavra arbusto, que eu já passei para o hebraico para você entender, para o hebraico transliterado, mostrei para você que arbusto se chama shne, mas foi acrescentado nesse monte um yud. Foi colocado um yud no nome do monte. Provavelmente Hashem diz para Moshe:
acrescentar, mudar o nome, acrescentar o nome do monte, assim como ele mudou de Jacob para Israel, assim como ele mudou de Avram para Avraham, assim como o Eterno fez mudanças de vários patriarcas em seus nomes, assim como ele mudou Sarai para Sará, assim como ele fez mudanças nos nomes, porque isso é muito relevante, é muito importante, é um mistério que somente o Eterno poderia nos explicar, mas aqui ele pede para que seja acrescido um Yud no nome do monte. Então o Monte Sinai passa a se chamar Sinai, porque o Yud é nada mais, nada menos do que o Y, ou a letra I do nosso alfabeto. Então, passa a ser chamado o Monte do Arbusto, ou eu podia simplificar, o Monte do Sinai. Mas quando se acrescenta um Yud no nome do monte, que era Sinai, o Yud é a 10ª letra do Aleph Beit, do alfabeto hebraico. E como o alfabeto ele é alfanumérico, começando da letra Aleph, que é o número 1, a Beit, o número 2, e assim na sua sequência, quando chega no Yud, que é a 10ª letra automaticamente, o Yud é o número 10. Acrescendo o Yud no nome do Sinai, nós poderíamos chamar o Monte do Yud. Olha que coisa linda. Mas em Shavuot, preste atenção nos segredos. Em Shavuot, depois da contagem das 7 semanas mais um dia, 7 semanas são 49 dias, com um dia são 50, e comemora-se a subida de Moshe no Monte Sinai, no Monte do Yud, no Monte do Arbusto, e em cima do monte ele recebe o quê? As tábuas das 10 falas. E o número 10 é referente à letra Yud. Mas note um detalhe. O Eterno, quando coloca a sarça, o arbusto ardendo, Moshe estava cuidando das ovelhas do seu sogro Itro, lá no deserto. Ele não estava conduzindo e nem havia tirado o povo do Egito. Isso foi anos mais tarde. Então, anos antes da Torá ser entregue no Monte Sinai, no Monte do Arbusto, no Monte do Yud, anos antes, Moshe havia subido a montanha, visto a sarça ardendo, e o Eterno coloca o nome no monte com Yud acrescentado, que era o Monte Sinai, e passa a ser o Monte Sinai. Então, eu poderia simplificar numa tradução aqui mais literal, que Moshe acabou de ver a sarça ardendo, e que aquele lugar, quando o Senhor disse esse lugar é Kadosh, é santo, porque nesse lugar terá o 10, terá o Yud. Você receberá neste lugar, no futuro, as tábuas com os 10 mandamentos. Porque 10 é o número da 10ª letra, que é o Yud. Olha como é complexo, como é profundo essa questão de uma letra mudar todo o contexto da história. Um monte que se chamava Horeb passa a mudar o seu nome, porque encontra-se um arbusto chamejante, em chamas, que não se consumia, e o nome de arbusto é Sinai, e ao momento em que Moshe se depara de frente a esse arbusto, de frente ao Sinai, e o Eterno fala com ele naquele momento, e acrescenta na palavra arbusto um Yud, toda a história começa a ser mudada. Porque ao momento em que eles saem do Egito,
saem do cativeiro, dos quase 400 anos que ficaram lá, e começam a peregrinar pelo deserto. A parada deles é no monte do Yud, é no monte dos 10, é no monte do arbusto. E isso, a história já havia sido pré-determinada no momento em que as ovelhas caminharam para o pé do monte. Coloquei aí embaixo para ficar mais fácil de você entender. Você que está chegando agora na visão, você que está nos acompanhando agora recentemente, eu gosto de trazer bem detalhado, porque assim você começa a assimilar as questões judaicas e você começa a entender um pouco melhor se eu detalhar para você os estudos. Então aí embaixo, bem embaixo da imagem que você está aí na sua tela, você está vendo aí o Aleph Beit, o alfabeto, e você está vendo aí a letrinha Yud, com o número dela referente à letra, por ele ser alfanumérico. Então, uma coisa está diretamente conectada à outra. Vamos em frente? Observe que legal. Então, o Monte Sinai, de todos os montes que tinham ali ao redor, era o menor dos montes, o monte mais simples que havia naquele lugar. Então, foi o monte que recebeu os 10 mandamentos, o monte que recebeu a Torá. Vamos em frente. Olha que coisa tremenda isso aqui. Olha lá. Sinai, então passa a ser o monte do Yud, o monte do 10, ou o monte dos 10 mandamentos. E o nome dele é Sinai. Agora, olha o paralelo. No hebraico, existe uma palavra muito próxima de Sinai. E o nome dessa palavra é Sinear. Sinear. Olha aí. Sinear significa ódio. Por que uma palavra é tão próxima da outra? Por que Sinai é tão próximo da palavra Sinear? Por que é tão próximo uma palavra da outra? Por que existe tanta semelhança? Sinear significa ódio. Então observe um detalhe. Todo aquele que começa a observar a Torá, todo aquele que começa a observar, vamos falar de uma linguagem mais simples, mais fácil de você compreender. Todos aqueles que começam a observar os 10 mandamentos, todos aqueles que começam a observar as mitzvot de Hashem, passam a ser odiados pelos demais. Você passa a ser odiado pelos amigos próximos. Você passa a ser odiado por seus irmãos, irmãos de sangue e irmãos espirituais. Você passa a ser odiado por todos. Você começa a viver mais em isolamento. Já começam a deixar você de lado, porque já não querem ter muita relação com você, não querem ter muito contato, o menos diálogo possível, porque acham que só de você abrir a boca já está incomodando eles. Quando você se depara com o Sinai, quando você se depara com a Torá, quando você se depara com o Yud, quando você se depara com os mandamentos, com as mitzvot, as lâmpadas da menorá que existe dentro de você, elas se acendem, porque muitos continuam com a sua menorá apagada, e quando se aproxima de alguém com a sua menorá acesa, a lâmpada da sua menorá, que só se mantém acesa pelo poder da luz de Hashem. E qual é essa luz de Hashem? É a Torá. Se você se aproxima da Torá, se você se aproxima das mitzvot, você começa a ser luz. E assim você passa a incomodar. E passando a incomodar, você tem próximo de você o sinear, o ódio. As pessoas começam a te odiar. Então por isso que Sinai é símbolo de pequeno. Sinai é símbolo de humilde. Por isso, eles começam a te perseguir. Isso é automático. É só você fazer um teste. É só você começar a observar os mandamentos e as coisas começam a complicar para o seu lado. Vamos em frente? Olha lá. Ainda Shemot 3:2 está escrito o seguinte. Nós não falamos do arbusto? Que o monte é Siné,
Só para te lembrar e frisar, que eu quero que você aprenda bem esse detalhe. Então o arbusto, ele é o quê? É pequeno. Eu comparei um arbusto aí, esses arbustos aqui, que fala na Torá, é um arbusto do deserto. Eles são pequenos, de pequeno porte, são baixos. Então eu coloquei aqui uma árvore grande aqui para fazer uma comparação. Por que que o Eterno não usou a maior montanha que tinha naquela área daquele deserto? Tinham várias montanhas. Se você pegar a geografia bíblica, se você fizer um estudo geográfico da área, você vai notar que as montanhas que estão ao redor do Monte Horeb, ao redor do Monte Sinai, são mais altas. São montanhas com mais altitude. Mas o Senhor usou a montanha mais baixa e também fez questão de usar um arbusto que também é uma vegetação muito baixa. Não se compara com árvores de grande porte. Por que que o Senhor usa a menor montanha e um arbusto? Porque Ele está dizendo o seguinte: o Eterno, Ele só habita, e Ele só dá a sua Torá. A Torá foi entregue no Monte Baixo. Foi avisado através de um arbusto que também é pequeno. Tudo símbolo de humildade. A Torá só pode ser entregue para aqueles que têm um coração humilde. Por isso, o Sinai e o arbusto são pequenos. Para simbolizar que quem tem soberba, quem tem orgulho, quem tem altivez, não tem acesso à Torá. A Torá não pode descer sobre ele, não pode repousar sobre ele, não pode encontrar nele espaço de habitação, ok? Tudo isso são símbolos importantíssimos, tudo isso são segredos importantíssimos. É por isso que tantas pessoas visitam uma kahal, visitam uma congregação, uma kehilá, visitam uma sinagoga, e elas não conseguem permanecer, porque o seu orgulho não permite que a Torá repouse, desça sobre ele, assim como desceu num monte que se demonstrou humilde. Então a humildade é o primeiro passo. Há uma semana ou 2 semanas atrás, eu usei o termo humildade, o título foi humildade. Então parece que eu não escolhi falar humildade para interligar um assunto ao outro. Mas se você observar, uma coisa está atrelada à outra. Você não tem como discernir, não tem como compreender, não tem como receber as mitzvot, não tem como receber as leis do Senhor no seu coração, se não houver humildade. Se você não for o arbusto, se você não for a vegetação pequena, no deserto desolado, se você for muito pomposo, muito orgulhoso, isso já impede que o conhecimento da Torá chegue até o seu coração. Então, para nós terminarmos, olha que lindo isso aqui, olha que coisa linda, olha que segredo lindo. Para terminarmos, vamos meditar aqui, ó. A jornada pelo deserto, desde a saída do Egito, você vai notar aí que de tempo em tempo, quando o Senhor dizia que a nuvem parava, eles tinham que parar. E quando o Senhor dizia, se a nuvem parar, vocês parem. E aonde a nuvem parar, vocês montem acampamento. Então foram vários acampamentos no deserto. Agora olha que lindo. Olha que coisa interessante isso aqui, que está conectado com a humildade, está conectado com o Sinai. Na jornada no deserto, se você pegar todos os versículos, se nós formos aqui começar a passar página por página da Torá, nós vamos notar que quando se fala de acampamento no deserto, usa-se uma expressão. As expressões dos versículos sobre acampamento, sempre aparece a palavra vaishanu, olha aí, e acamparam, no plural. No plural. Por que aparece no plural? Ah, Roche, aparece no plural porque eram 600 mil homens adultos e a estimativa chega aí a quase 3 milhões de pessoas peregrinando pelo deserto e acampando. Por isso está no plural. Não, está no plural porque o Eterno usou o plural nessa palavra,
porque havia os irmãos entre a própria comunidade de Israel que estava no deserto. Essas oposições, um concordava, o outro discordava, um falava, o outro desfalava. Essas oposições que haviam, essas discussões que haviam entre eles, o Senhor usou essa palavra para dizer que não estavam em harmonia. Mas quando eles acampam ao pé do monte Sinai, quando eles se acampam aos pés do monte Sinai, no local de receber a Torá, a palavra muda. Vayahan, Vayahan. Olha aqui, era Vayahanu, no plural. Mas como ela veio para o singular? Por que ela veio para o singular? Por quê? Por que a palavra veio para o singular? Justamente no momento em que o acampamento estava aos pés do monte Sinai. Por quê? Veio para o singular. Vayahan, acampou. Porque a Torá é no singular. É simples. Para os simples. Para os humildes de coração. E foi o único acampamento em que naquele momento em que eles iam receber a Torá, não houve discussões. Ah, mas teve a questão do bezerro de ouro. Eu estou falando no momento em que eles chegaram para acampar. Naquele momento em que eles chegaram para acampar, havia ali um acordo. Eles estavam de acordo. Mas se você ver o final da história do Sinai, ao momento que teve o bezerro de ouro, sim. Houve uma rebelião? Sim. Mas o desfecho mostra o errado, mostra a unidade, mostra todos eles sendo um, e não tendo discórdia e nem discordância. Então, por isso, no momento aos pés do Sinai, eles estavam em unidade. Por isso a palavra acampou aparece no singular. É o único versículo sobre o acampamento de Israel no deserto que aparece no singular, por causa da humildade e por causa da unidade. É isso que nós precisamos ter. Hashem só trabalha em nosso meio se nós tivermos unidade. Sermos um. Devarim, capítulo 6, verso 4. Deuteronômio 6:4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Senhor é um, e você tem que ser um com Ele. Um com Ele. Então você tem que Vayahan comigo. Vayahan com teu irmão. Vayahan, porque o Yeshua disse, eu vou complicar um pouquinho a lei. Ame até o seu inimigo. Ah, mas que raiva que eu tenho dele. Nossa, Roche, como que eu vou amar meu inimigo? Eu queria ver ele morto. Não, filho. Mas as escrituras estão dizendo assim, que o que você desejar para ele vai voltar para você. Então, Vayahan, acampe, acampe, acampe aos pés da Torá, acampe aos pés do Sinai, que tem um iudezinho que foi acrescentado lá, que é o 10. Observe os mandamentos. Shemot, capítulo 19, versículo 3. Êxodo. Moshe subiu até Deus. Ah, ele foi para o céu. Olha que glória. Não, ele foi para o céu, não. Ele subiu no monte Sinai, no monte do arbusto. É que ele saiu do nível, ó. Tem um nível aqui, ó. Nível, 0. Terra, 0. Subiu o monte. Saiu do nível chamado nível inferior. Nós todos aqui vivemos no nível inferior. O Eterno quis habitar aqui no nível inferior. Mas para falar com Moshe, sai do nível inferior. Sai daí que aí embaixo não tem jeito de eu descer. Sobe aqui para falar comigo. Sai do nível. Sobe de nível. É a mesma coisa do batismo, da Tevilá. Sai do nível. Tem que descer abaixo do nível da costa. Sepultura. Mudança de níveis. Mudança de níveis. Isso é escritura. Tem que ter entendimento, conhecimento de causa. Moshe, sobe até Hashem. Sobe até Deus. Sobe no monte. Vai lá no Sinai e tenta subir o Sinai. Você gasta 5 horas para chegar lá no topo, 4 horas para subir naquele monte. Pelas trilhas. Porque é complexo, é tudo de rocha. Não é fácil de subir. Então olha aqui. Moshe subiu até Deus.
E Adonai o chamou à montanha. Eis o que você deve dizer à casa de Jacó, Moshe. O que você falará ao povo de Israel. Preste atenção. Moshe chegou, depois que ouviu as palavras de Hashem, chamou os líderes do povo e disse: olha, o Senhor mandou que eu dissesse o seguinte a vocês. Ele me ordenou a dizer que ele vai me dar uma Torá. Ele vai me dar uma Torá. E diga para o povo que obedeçam. Olha o que Moshe fala para o povo. O Senhor pediu para eu descer aqui do monte e falar para vocês ouvirem as suas palavras. O povo lá no versículo 8 respondem. Olha o que o povo responde. Crentes, versículo 8. Todo o povo em conjunto responde a Moisés, a Moshe. Nasce venishama. Nasce venishama. Olha o que esse povo falou. Faremos. Depois ouviremos. O povo não tinha lido a Torá. Eles não tinham lido a palavra. Eles disseram: diga. Faremos. Depois a gente lê. Depois a gente ouve. Pode mandar aí que a gente cumpre. Ah, mas será que é verdade? Será que eu tenho que guardar isso aqui? Será que eu posso comer galinha, porco e girafa? Faremos. Se o Senhor falou, faremos. Depois ouviremos. Ah, mas está escrito que não pode comer leite depois da carne. Ah, mas por quê? Faça. Depois você estuda. Mas por que está escrito lá no Talmud que eu posso tomar o leite e depois comer a carne? Faça. Depois estude. Você pode tomar o leite e depois comer a carne. Mas você não pode comer a carne e depois tomar o leite. Ei, faremos. O Monte Sinai, ele simboliza a humildade. Faremos. Faremos. Depois ouviremos. Eu cumpro. Depois eu pergunto por quê. Eu pratico a Torá. Depois eu procuro saber por que Deus me pediu isso. Que coisa simples. Que palavra linda. Permita, Hashem, que seja assim na sua vida. Ei! Nasceve nishma. Eu vou ouvir. Vou praticar. Depois eu vou analisar se realmente é isso mesmo. Mas se o Senhor falou, eu vou cumprir. Baruch Hashem. Que o Hakadosh Baruch Hu, o Santo Todo-Poderoso, Deus de Israel, possa te alcançar nesta tarde e te abençoar. Amém, amém, amém. Estenda a sua mão. Qualquer lugar do mundo que você estiver. Receba a bênção do sacerdote da terra. Aharon, que as bênçãos do Todo-Poderoso possam chegar aí. Em qualquer lugar, em qualquer continente do mundo que você esteja. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Yavireha Adonai veishmereha. Yae Adonai panaveleha vuneka. Isa Adonai panaveleha veiasem leha. Shalom. Baruch Hashem. Shalom para todos. Amém. Amém.